Aparece. Tá vendo ali, ó? Ela fica... Ela tinha aparecido, só que estava sem o tempo, estava só... Ah, pois é, desculpa, dava só a bolinha ali, né? Então realmente está complicado. Deixa eu voltar. Agora está gravando. O que a gente falou então? Só relembrando aqui, tá? A gente na aula passada falou da transformada de Fourier, né? Explicou a definição da transformada direta. Olha aqui, a transformada direta está aqui, tá? É o limite, né? E na verdade a gente não falou isso na aula passada, a gente já falou na aula retrasada, ok? A gente falou da transformada direta, ok? Falou da transformada inversa, falou também das condições de Dirichlet, etc. e tal. Falou da transformada inversa e começou a mostrar algumas propriedades, tá? Então, a primeira propriedade que a gente viu na aula passada lá era a da linearidade, facílimo de demonstrar, né? Linearidade, facílimo de demonstrar, só usar a definição, rapidamente a gente faz. Escalonamento do tempo, falei e não demonstrei. Só porque, não que ela seja difícil de demonstrar, não tem nenhum... escalonamento no tempo, pessoal, não tem nenhuma dificuldade matemática, não tem que fazer nenhuma mágica, não tem que enxergar nada, tá? É só você pegar e botar AT, fazer para A positivo, fazer para A negativo. Quando você fizer isso, você vai fazer uma mudança de variável, AT igual a lambda, qualquer coisa assim, vocês estão entendendo? E aí vai dar um valor da integral, né? Vai aparecer um ômega sobre A, porque na hora de quando você fizer a mudança de variável, vai aparecer esse A aqui, vai aparecer esse A que está sobrando aí, digamos assim, tá? Então, e vai aparecer, porque ele bota módulo de A, porque se o A for positivo, vai dar 1 sobre A, F de ômega sobre A. Se o A for negativo, vai dar menos 1 sobre A, F de ômega sobre A. Entenderam o que eu estou falando? Por isso que esse não é difícil de fazer, não. Deslocamento no tempo, essa é importante e fácil de demonstrar também. Fácil e rápida. A de cima eu só não faço porque é demorado, tá? Depois a gente bota num exemplo aí, vocês veem, tá? Eu simplesmente, quando faço deslocamento no tempo, o que eu faço é uma multiplicação por E elevado a J ômega 0, J ômega T0, certo? Isso a gente viu na aula passada, bem fácil de mostrar isso, tá? Ok? Aí quando chegou, aí a gente falou dessa propriedade aqui, ó, que é o deslocamento na frequência, que é o teorema da modulação, né? É quase o teorema da modulação. Por que quase? Abel, por que quase, porra? Né? É porque o teorema da modulação não é multiplicar por um E elevado a J ômega 0T, tá? É multiplicar por um cosseno ou por um seno. Só que aqui é um cosseno e um seno, a gente já não sabe que é um E elevado a J ômega 0T mais E elevado a menos J ômega 0T dividido por 2. O cosseno não é isso? Entendeu? Então, se você demonstra o de cima, você vai demonstrar o do cosseno, facinho, tá? O que acontece quando você faz isso? A sua transformada de Fourier é deslocada. A diferença da modulação é que ele desloca. Aqui, ó, ele desloca para ômega 0, certo? E quando você fizer o teorema da modulação, ele vai deslocar para ômega 0 positivo e para ômega 0 negativo, que vai aparecer um E elevado a menos J ômega 0T. Tá entendendo o que eu estou falando? Tá? Legal. Aí a gente tentou fazer a diferenciação no tempo e deu pau. Né? Aí hoje, o que eu fiz? Eu demonstrei, né? Já vou só fazer agora passo a passo aqui para facilitar. O que eu fiz? Eu peguei e escrevi primeiro quem? F de ômega é igual a isso aqui. Isso é F de ômega. Ou seja, isso é a transformada de Fourier de F de t, certo? Por definição. Qualquer que seja a função F de t, o F de ômega é integral de menos infinito a mais infinito de F de t elevado a menos J ômega t dt. Se fosse um G de t, quem seria o G de ômega? Integral de menos infinito até mais infinito de F de G de t elevado a menos ômega t dt. Legal. Aí eu peguei, estou trabalhando com F de t por enquanto, eu peguei e escrevi F de t. Se eu tenho F de ômega, o F de t é dado por quem? F de t é dado pela transformada inversa. Então, vai ser a integral de F de ômega elevado a mais J ômega T de ômega de menos infinito até mais infinito dividido por 2π,
certo? Aí o que eu fiz? Eu derivei esse cara. Se eu derivo esse cara, eu derivo o lado direito, certo? Eu derivo o lado direito, tá? Eu derivei o lado direito, tá? Se eu derivo o lado direito, o que acontece? É uma integral, eu coloco a derivada lá para dentro. Coloquei a derivada aqui para dentro. A única coisa que tem que ter do lado direito, a derivada em relação ao tempo, é quem? É o e elevado a mais j ômega t, certo? E quando eu derivo isso aqui, vai dar o quê? J ômega e elevado a mais j ômega t. Derivada de e elevado a ax é a e elevado a ax, certo? Beleza. Aí escrevi isso aqui em cima, tá? Escrevi isso aqui em cima. Escrevi isso aqui em cima. Aí escrevi outra coisa. Cheguei e falei o seguinte. Falei que g de t, na verdade, o g de t, uma função, eu já tinha falado, um g de t qualquer, quem é? É a integral de g de ômega e elevado a mais j ômega t de ômega, de menos infinito até mais infinito, dividido por 2π, ou 1 sobre 2π isso. Aí eu comparei quem? Eu comparei esse cara de baixo, g de t, com o cara de cima, que é o df de t dt. Na verdade, comparei quem? Eu falei que esses dois caras eram iguais. Simplesmente fiz isso. Falei que esses dois caras eram iguais. Se esses dois caras são iguais, o que vai acontecer? A transformada do g de t, que é esse g de ômega que está aqui dentro, tem que ser igual ao que está lá em cima, o que multiplica o e elevado a j ômega t. Certo? Para essas duas coisas aqui serem iguais, ó, tá? Para isso aqui ser igual a isso aqui, de baixo, né? Esse cara aqui tem que ser igual a esse cara aqui. Certo? E a demonstração está feita. Certo? A demonstração está feita. Ou seja, o meu G de ômega é J ômega F de ômega. Tá? Que mais? Aí eu, sabendo disso, né? Ou seja, quem é o G de ômega? Não é a transformada de F de t? Então acabou. Já tá demonstrado aqui. Certo? Ok? Porque o G de ômega quem é? G de ômega é a transformada de Fourier de G de t. Mas isso aqui é a transformada de Fourier de df de t dt, né? Certo? Porque G de t eu estou dizendo que é igual a df de t dt. Certo? Ok? Legal. Esse negócio aqui a segunda parte aqui a gente viu é só aplicar a primeira parte recursivamente, então sai direto, tá? E aí eu falei, ó, vou usar isso aqui já. Falei, vamos pular a integral por enquanto, que a integral tem um negócio. Eu vou usar isso aqui já. Para usar isso aqui, o que eu vou fazer? Olha só, olha que legal. Eu ontem, na última aula, eu calculei a transformada de Fourier do pulso retangular de altura A e de largura 2 tal. Ele é simétrico, a função par. Estão vendo aqui? Legal? O que eu fiz? Eu calculei essa transformada de Fourier. Como é que eu fiz esse cálculo? Aqui a gente lembrou da gravação, certo? Tá? Ok? Como é que eu fiz esse cálculo? Eu peguei e usei a definição. Como assim? Vou pegar o f de t e vou multiplicar, né, por quem? Por o e elevado a menos j ômega t dt e vou integrar de menos infinito até mais infinito. Certo? Só que eu vou integrar de menos infinito até mais infinito o f de t multiplicado por aquele cara. Porém, o f de t não existe de menos infinito até mais infinito. Ele só existe de quanto? De menos tal até mais tal. É a primeira simplificação da minha integral. Concordam comigo? Primeira simplificação. Segunda simplificação, na verdade, não é simplificação, né? Nesse caso, ele vale quanto? De menos tal até mais tal? Ele vale A. Então, botei A. Certo? Agora, eu tenho uma integral de A que multiplica com E elevado a menos J ômega T dt, que é uma integral de E elevado a AX dx, ou E elevado a AT dt, que é E elevado a AT sobre A. Certo? Então, simplesmente coloquei E elevado a AT sobre A. Tá? Que é isso aqui. É A pequeno, né? Tá? E aí? Bom, o que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só, né? Deixa eu apagar isso aqui.
né? Substituindo vai dar A grande. O A pequeno, pessoal, é menos J ômega W, tá? Isso aqui é como se fosse o meu A pequeno, tá? Aqui tá vendo aqui, ó? Certo? Para fazer a derivada. Aí substituí e equacionei aqui. Estão vendo? Substituí e equacionei. Quando eu terminei de equacionar, eu fiz umas modificações, né? O que eu fiz, ó? Eu multipliquei, ó. Quando eu terminei, presta atenção, galera. Quando eu termino, ó, não tinha esse tal e não tinha esse 2. Tá certo? Quando eu fizesse a conta aqui. Certo? Não tinha o tal e não tinha o 2. Se eu colocar um tal aqui, eu tenho que colocar um tal aqui. Certo? Se eu colocar um 2 aqui, eu tenho que colocar o quê? Um 2 aqui, eu tenho que colocar um 2 aqui. Certo? Não é isso? Por que eu estou falando isso? Porque o que é, né? O que é isso aqui? Você não pode tirar esse ômega tal aqui para fora? Ó. E aí você tem isso que está aqui. Multiplicado por isso. Não é? Concorda? Agora é matemática. Certo? Mas quem é isso aqui? Isso aqui é o seno de ômega tal. Certo? E aí, foi a última coisa que a gente escreveu. Olha o que vai acontecer. Deixa eu apagar aqui. Aí, ó, essa expressão toda aqui, tá? Ela se transforma nisso que eu vou escrever aqui, em azul, tá? Vai ficar, ó, 2A tal, que multiplica seno de ômega tal sobre ômega tal. Certo? Ok? Legal? Porque, ó, não vai ser, na verdade vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer isso aqui em 2 passos. Vai ser 1 sobre ômega tal vezes seno de ômega tal. Certo? Isso aqui vai ser então igual a quem? Igual a 2A tal vezes seno de ômega tal sobre ômega tal. Isso aqui, pessoal, tem um nome. Isso aqui o pessoal chama de sinc de ômega tal, tá? Sinc, tá? Sinc é uma função seno de x sobre x. Sinc de x. Tem gente que escreve também assim, ó, seno amostrado, tá? SA, ok? E essa função tem a seguinte forma, tá? Ela tem a seguinte forma, é uma coisa assim, ó. Ui, rapaz, tremi todo aqui, tá? E aqui vale 1, tá? Porque seno de x sobre x quando x é igual a 0 é um dos limites que vocês aprenderam lá em cálculo, não é isso? Dá uma indeterminação, concorda? Dá um 0 sobre 0, não é isso? Porém, em cálculo vocês sabem que seno de x sobre x, quando x tende a 0, quanto é que é? É 1. É inclusive por isso que vocês usam que o seno de x, né, pode ser aproximado pelo ângulo em radianos quando o ângulo está pequenininho. Não é isso? Porque quando tende a 0, eles tendem a ser a mesma coisa. E faz sentido, né? Porque é muito pequenininho aqui desse lado, você está projetando o lado esquerdo, está ficando pequenininho também. Entenderam o que eu estou falando? Ok? Então é 1. Só que como você tem isso aqui, ó, multiplicado por 2A pi tal, 2A tal, né? Na verdade, aqui se eu fosse desenhar o gráfico da transformada de Fourier disso aqui, né? Seria isso aqui, né? Não é 1, né? Vai ficar um 2A tal aqui, porque é 1 vezes isso, tá? E cada lugar desse aqui, ó, é ômega tal igual a pi, né? Ômega tal igual a pi. O que vai acontecer quando você tiver os senos de 0, de ômega tal igual a pi, 2π, 3π, assim por diante? O que vai acontecer? Né? Vai aparecer
é seno de π, que é 0, 2π, que é 0, etc. Só em 0 que não acontece isso. Certo? Ok? Legal? Beleza. Porque o que vai acontecer? Quando ômega tal for igual a 2π, quando ômega tal for igual a π, o que vai acontecer? Vai dar seno de π dividido por π. Π é diferente de 0, mas seno de π é 0. Só dá problema quando acontece o quê? Quando é 0. Quando é 0 não dá 0, dá 1. Concorda comigo? Dá 1. Tá? Então isso aqui, ó, se isso aqui for ômega tal, em vez de qualquer coisa, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser π, isso aqui vai ser 2π, isso aqui vai ser 3π, onde ele corta, né? Porque ele vai cortando, tá? Beleza, por que você está fazendo isso? Sabe? Por que você está fazendo essa coisa complicada aqui, né? Porque eu acabei de encontrar isso, não acabei de encontrar isso? Fazendo o quê? Como é que eu calculei essa transformada aqui, ó, esse valor aqui que a gente fez? Eu fiz usando o quê? A definição, concordam comigo? Eu não fiz usando a definição? Mas olha só que legal, tá? Olha só que legal. Eu vou usar um espaço aqui, depois não sei se eu boto mais uma outra, eu abro mais uma outra. Vou abrir aqui do lado para a gente não ficar perdendo espaço aqui, tendo que escrever em cima da transparência. Ops, não, aqui outro. Ah, não, eu quero mais um. Não, burro. É assim? Como é que é? É assim. Ah, não, aqui, assim. Não, burro. Não é isso. Fiz besteira aqui. Volta pra cá. Ah, tá. Isso que eu queria. Pronto. Agora tem que fazer de novo aqui um Samsung Note desse lado. Isso, pronto. Oh, deu trabalho, hein? Eu esqueço às vezes. Não uso, mas só durante a aula, né? Então, dá zebra de vez em quando. Então, deixa eu voltar aqui. Pô, sorvetes. Especial sorvetes. Vamos comer sorvetes do Angeloni. Não é aqui que eu quero, porra. Isso. Eu quero um novo. É um novo? Não. Você quer criar um novo? Querendo criar um novo, já achei. Porra. Saco. Tá aqui. Volta, isso. Então o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar o seguinte, ó, que a transformada, calma, que a transformada de Fourier disso aqui daqui a pouco eu vou definir isso aqui, tá? Agora eu só vou desenhar. A gente vai chamar isso aqui de função hatch, tá? Só que, na verdade, eu fiz de menos tal, né? Até mais tal. E a função hatch é de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Tá? Por quê? É porque é um hatch de A. É um hatch de tal, digamos. Entendeu? Na verdade, vale 1. Essa aqui é A hatch. Tá? É A vezes hatch. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um instantinho. Ó. Chamar isso aqui de e vou chamar isso aqui de 1, certo? Quem é isso? Vamos lá, eu acabei de fazer aqui chamando isso aqui de quem? De tal, e chamando isso aqui de menos tal, e isso aqui de mais tal, não é isso? Certo? Então, o que vai acontecer? Isso que eu tenho aqui, ó, que eu desenhei aqui, não é menos tal nem é mais tal, certo? É menos t sobre 2 e é mais t sobre 2, certo? E a altura não é A, é 1, não é? Só que eu sei que isso aqui, ó, vale quanto? Vale 2 vezes A vezes tal vezes 5 de ômega tal.
Concorda comigo? Foi o que eu fiz. Na verdade, eu fiz para isso aqui valendo A, presta atenção, para isso aqui valendo A, e para isso aqui valendo tal, isso aqui de menos tal, e isso aqui valendo mais tal. E aí deu isso aqui, não é? Não foi o que eu fiz? Agora eu vou substituir. Como assim? O meu A, que está aqui, o meu A agora é igual a 1. O meu menos tal aqui é o quê? Menos t sobre 2, não é isso? Menos t sobre 2. Certo? Vou substituir ele para poder fazer a nossa... O meu tal é igual a menos t sobre 2 aqui, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui, né? Notem que esse t aqui, ó, é um valor que você pode variar, certo? Então, o que vai acontecer? Pode ser, por exemplo, t, aqui é a função de t, né? Deixa eu botar menos meio, até mais meio, fica mais fácil. Aí vocês vão entender melhor, tá? Menos meio até mais meio. O que vai acontecer aqui? Você vai ter aqui... É porque, na verdade, o het de t, né, é uma função de t mesmo, certo? Então, se for a het de 1, vai ser isso aqui, de menos 1 sobre 2. Vamos botar t primeiro, então vamos botar t mesmo. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes... Vou botar um meio, fica mais fácil de enxergar. Vezes A vezes meio, né? Que agora tal é igual a meio, né? Vezes sinc de quem? De ômega vezes meio. E isso aqui vai dar o quê? Vai dar... Isso aqui vai ser 1. Isso aqui vai ser 2. Isso aqui vai dar sinc de ômega sobre 2. Certo? Legal? Ok? Sim? Só que, se eu pegar, por exemplo, se t for uma variável, digamos assim, né? Ou seja, se eu pegar e fizer, por exemplo, colocar isso aqui como sendo um valor qualquer, né? Um valor... Pode ser um tal sobre 2 mesmo. O que vai acontecer? Isso aqui vai aparecer o tal sobre 2 aqui. Então vai dar tal e tal, deu isso aqui. Se for tal sobre 2, vai ser tal sobre 2, exatamente. Deixa eu só mostrar isso aqui, deixa eu voltar. Deixa eu só fazer umas modificações. Calma. Explicar melhor. Está mal explicado isso aqui. Pô. Pode ficar mal explicado, não. Tá? O que a gente fez aqui? A gente fez isso aqui. Então, deixa eu explicar novamente. A gente pegou, fez isso. Menos tal, mais tal, 0... e A. E deu isso aqui. Certo? Legal? Agora eu vou substituir esse tal aqui, ó. Por tal sobre 2. Então, o que vai acontecer? Lá do lado direito, tudo que é tal, vai virar o quê? Tal sobre 2. Porque tal é uma variável qualquer. Eu posso simplesmente dividir por 2. Tá legal? Sem problema. Tá? Aqui eu usei A. Só que aqui agora eu vou fazer o quê? Vou chamar de 1. Tá? Vou chamar de 1. Tá? O que vai acontecer? Você vai ter o A igual a 1. Agora eu vou substituir isso aqui. Vai ficar assim. 2 vezes 1 vezes tal sobre 2 vezes sinc de quem? De ômega tal sobre 2. Certo? Isso aqui vai cortar. Então a transformada disso aqui, ó,
tá? Menos tal até menos tal sobre 2, até mais tal sobre 2 e de tamanho 1, vai dar o quê? Vai dar tal que multiplica sinc de ômega tal sobre 2, tá? Por que eu estou fazendo isso? Vou mostrar já já, tá? Vou mostrar já já, tá? Encontrei isso aqui, tá? Essa é uma das transformadas que a gente vai usar bastante. Transformada do pulso retangular, tá? É um sinc, tá certo? Aqui tá, vai depender da largura, né? Se a largura for tal, certo? Se a largura for tal, isso aqui vai dar sinc de ômega sobre 2. Desculpa, vai ser tal sinc de ômega tal sobre 2. Se tal, por exemplo, for igual a 1, vai dar sinc de ômega sobre 2. Se tal for igual a 2, isso aqui, pessoal, a gente chama de het de tal, certo? Ok? Legal? Vai dar isso, tá? Bom, agora presta atenção. Olha só, eu acabei de demonstrar isso aqui, ó. Transformada de Fourier de df de t dt é igual a j ômega vezes a transformada de Fourier de f de ômega. Vocês lembram onde é que a gente usava isso aqui? Lá em Laplace? A gente ia pegando um gráfico e ia derivando só, até aparecer só o quê? Até aparecer só impulsos. Não é isso que a gente fez lá em Laplace? Lembra que a gente fez isso? Né? E aí? E aí, olha só. Presta atenção. E aí, quando é que eu posso usar isso? Primeiro, em Laplace, a gente não falou isso, mas em Laplace tinha alguns problemas, né? Que, na verdade, a gente, de maneira, digamos assim, confortável, a gente não abordou. Mas você só pode usar esse tipo de coisa aqui, usar essa propriedade para determinar outras transformadas, quando não existe um valor constante. Porque o que vai acontecer? Vocês concordam comigo que se eu pegar um f de t assim, ó, vamos supor que seja um f de t assim, tá? E eu pegar, então isso aqui é zero, tá? Esse é um f de t. Agora eu vou pegar um g de t que é assim, ó, presta atenção. Esse é o g de t. O que é o g de t? Vocês concordam que o g de t é um f de t mais uma constante? Onde essa constante é esse valor aqui, ó. Certo? Concorda que se eu derivar em relação ao tempo não vai ser diferente a derivada? Certo? Então o que acontece? Você não pode, né? Não pode usar esse teorema aqui que a gente vai usar agora, que é o da derivada, para poder encontrar novas transformadas, se o valor médio, digamos assim, o valor médio de menos infinito até mais infinito for diferente de zero. Espera aí, como assim? Você concorda comigo que esse sinal aqui, se eu pegar o valor médio dele de menos infinito até mais infinito, vai ser zero? Concorda comigo? Apesar de ele aparecer ali no negócio? O valor médio é o quê? É o valor, né, a média, né? Você faz a integral de menos infinito até mais infinito dividido pelo intervalo, certo? Quando você fizer isso, aqui em cima, vai dar zero, certo? Mas quando você fizer isso aqui embaixo, vai dar constante. Porque o valor médio vai dar constante, porque vai ser uma constante vezes a integral, né? Vezes a integral de constante, na verdade, ali vai dar uma constante, não é isso? Ok? Vai dar um CT de menos infinito a mais infinito, vai cortar o 2 vezes infinito, digamos assim, e vai dar uma constante. Então, essa aqui, eu só posso usar
essa coisa aqui, quando essa função de t aqui, ela for um valor médio nulo. Tudo bem. Na maioria das vezes tá, pessoal? Mas, por exemplo, estão vendo essa função aqui, ó? Que a gente usa pra cacete? Que função é essa? Que a gente usa pra caramba. Qual é o nome que a gente dá isso aqui? Como é que é? U de t, que é o degrau unitário, não é? Qual é o valor médio do degrau unitário de menos infinito mais infinito? É meio. É meio. Concordam comigo que é meio? Não é isso? Não é? Porque é até fácil lembrar, né? Até fácil. De menos infinito até zero, ele vale zero. De zero até infinito, ele vale 1. Valor médio total no intervalo é meio. Né? Ok? Então, a gente não pode, por exemplo, usar isso para descobrir transformadas de Fourier com o método da derivada. Pô, tá enrolando pra cacete. Chega logo onde você quer. Onde eu quero é justamente isso aqui, ó. Eu não fiz para calcular a transformada disso aqui, eu não fiz um monte de conta. Não foi um monte de conta, mas quando eu fiz a transformada disso aqui, vou fazer agora de novo. Eu não fiz isso, eu fiz A, mas tudo bem. Eu substituí agora e encontrei que isso aqui vale quanto? Vale tal 5 de ômega tal sobre 2, não é isso? Se for de menos tal sobre 2, tem mais tal sobre 2, não é? Agora olha só, vamos chamar isso aqui de f de t. Qual é a derivada disso aqui? Primeiro, concordam que esse f de t aqui tem valor médio nulo? Tem, né? Porque ele só vale 1 entre menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, certo? Depois ele vale 0, certo? Num intervalo enorme. Se eu derivar isso aqui, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer quando eu derivar, pessoal? Vai aparecer aqui o quê? Um delta de t mais tal sobre 2, certo? E aqui vai aparecer o quê? Um menos delta de t menos tal sobre 2, certo? Isso aqui é o df de t dt, certo? Legal. Eu sei que a transformada de Fourier de d f de t dt é j ômega vezes f de ômega, certo? Onde f de ômega é a transformada de Fourier de quem? De f de t, certo? Legal? Quem é a transformada de Fourier de df de t dt? É a transformada de Fourier de delta de t mais tal sobre 2 menos delta de t menos tal sobre 2, certo? Ok? Sim? Legal. Isso aqui é igual a j ômega vezes f de ômega. Tudo bem? Legal. Quem é isso aqui? Isso aqui é a transformada de Fourier de delta de t, né? De t mais tal sobre 2, menos a transformada de Fourier de delta de t menos tal sobre 2. Certo? Quem é isso? Isso aqui continua sendo igual a j ômega f de ômega. Quem é isso? Isso aqui é a transformada de quem? Vamos lá, pegar uma propriedade que a gente já viu, que é o deslocamento no tempo. Isso aqui é a transformada, ó. Se a transformada de Fourier de f de t é igual a f de ômega, então a transformada de f de... Vou botar aqui um g de t, só para não ficar confundindo. G de t é igual a um g de ômega, então a transformada de Fourier de g de t menos mais t0 vai ser o quê? Pela propriedade aqui, ó. Mais t0 vai ser e elevado a menos j ômega t0 vezes
o G de ômega, certo? Quem é a transformada de Fourier de delta de T? Vocês lembram quanto é que é? É a primeira que a gente fez. Qual é a transformada de Fourier de delta de T? Delta de T em todas é igual a 1, não é isso? É igual a 1. Então, se eu for fizer a transformada de Fourier de delta de T mais T0, vai ser, aqui é mais, tá? Deixa eu só apagar aqui para facilitar aqui, tá? E elevado a mais J ômega T0 vezes 1, certo? Essa é a transformada de T mais T0. E quanto é que é a transformada de Fourier de T menos T0? E elevado a menos J ômega T0 vezes 1. Mas eu não quero falar em T0, agora eu vou usar o quê? Tal sobre 2. Certo? Então o que vai acontecer? A transformada de Fourier de delta de T mais tal sobre 2 vai ser E elevado a mais J ômega tal sobre 2 vezes 1, que é E elevado a mais J ômega tal sobre 2, certo? A transformada de Fourier de delta de T menos tal sobre 2 vai ser E elevado a menos J ômega, né, tal sobre 2 vezes 1, que é E elevado a menos J ômega tal sobre 2. Então presta atenção agora. Isso aqui vai dar E elevado a mais J ômega tal, isso aqui, ó, isso aqui. É a última coisa que a gente está fazendo. A última não, tem coisa para fazer. Isso aqui vai dar E elevado a menos J ômega tal sobre 2, menos E elevado a menos J ômega tal sobre 2, que vai ser igual a J ômega F de ômega. Agora eu vou passar simplesmente isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir isso aqui por 2J, certo? Se eu divido esse cara por 2J, o que vai acontecer aqui? 2J. Divido de um lado e divido do outro, certo? O que vai acontecer aqui? Esse J aqui vai cortar com esse J, certo? Esse cara aqui vai para lá, então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. E elevado, aliás, desculpe. Vai ficar em cima seno, desculpe, aqui é seno de quem? De ômega tal sobre 2, tá? Seno de J teta, né? Que é igual ao quê? Seno de teta é igual a E elevado a mais J teta, menos E elevado a menos J teta sobre 2J. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a ômega vezes F de ômega sobre 2. Isso, tranquilo. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, ó. F de ômega, então, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes seno de ômega tal sobre 2 sobre ômega, certo? Só que eu quero que aqui seja o quê? Na verdade, eu quero que aqui embaixo seja ômega tal sobre 2, para usar o sinc, não é isso? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Se eu tenho que multiplicar aqui embaixo por tal, então se eu fizer isso, ó, eu já vou fazer aqui numa outra cor. Tenho que multiplicar embaixo por tal, e aqui embaixo, aqui eu multiplico por tal. E para aparecer o 2, eu tenho que dividir por 2, então aqui eu tenho que multiplicar por meio, dividir por 2 também, certo? Ok? Embaixo e em cima. Dividir por 2. Multipliquei embaixo por tal, multipliquei em cima por tal. Dividi embaixo, multipliquei embaixo
por 1 sobre 2, multipliquei em cima por 1 sobre 2. Certo? Ok? Embaixo e em cima. Certo? O que vai acontecer aqui? Embaixo vai ficar ômega tal sobre 2. Em cima, olha o que vai acontecer. Esse 2 vai cortar com esse 2 aqui, vai ficar tal. E aqui vai dar tal vezes seno de ômega tal sobre 2 sobre ômega tal sobre 2, que é T sinc de ômega tal sobre 2, que é exatamente o mesmo resultado que eu tinha encontrado. T não, tal, né? Tal sinc de ômega tal sobre 2, que é o mesmo resultado que eu tinha encontrado fazendo a definição, né? Aí você fala, porra, muito mais complicado isso que eu acabei de fazer. Não, não foi. Eu só usei propriedade e o fato de que a transformada do delta é igual a 1. Eu não precisei usar nem que a integral do E elevado é fácil. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Tá? Então, isso é o que eu estou mostrando, como usar as propriedades e as propriedades e também algumas transformadas conhecidas. No caso aqui eu usei a única transformada que eu conhecida que eu usei foi o delta, para encontrar outras transformadas, tá? Vamos falar agora de uma propriedade que é uma das mais importantes de todas, tá? Que é essa aqui que eu vou mostrar. Não é nem essa, eu vou pular a da convolução e vou falar da dualidade, tá? Que é o seguinte, olha só, presta atenção. Essa propriedade diz o seguinte: se eu pegar a transformada de Fourier de uma função f de t, eu vou ter quem? Eu vou ter o f de ômega. Ok? Por definição, transformada de Fourier de f de t é o f de ômega. Né? É uma nova função, em função de ômega, concordam comigo? Eu acabei de fazer uma. Qual foi a que eu fiz agora? Eu fiz o quê? Eu acabei de fazer a transformada de Fourier de quem? Eu fiz a transformada de Fourier dessa função aqui, ó. Tem que aumentar aqui para poder trabalhar com isso. Eu fiz a transformada de Fourier dessa função aqui. 1 menos tal sobre 2 mais tal sobre 2, tá? Ok? Essa função aqui a gente chama de het de tal. Tá? E aí, o que deu? Deu tal vezes sinc het de t, na verdade. É de menos tal sobre 2 t mais tal. Onde essa função é het de tal mesmo, tá? Mas tudo bem. É tal sinc de ômega tal sobre 2. Ou seja, isso aqui deu uma função totalmente diferente de uma função assim. Porém, isso aqui é uma função de ômega. Isso aqui é uma função de t. Isso aqui é uma função de ômega. Tá? Qual é essa função aqui? Aqui ela vale tal, né? Aqui ela valeria 1, né? E aqui vale 0, 0, 0, assim por diante. Aqui é... Tá. Bom, e aí? Olha só. O que eu estou falando é o seguinte: se eu pegar agora e fizer a transformada de Fourier disso aqui, ó. Ou seja, onde tem ômega aqui, eu vou colocar t. É como se fosse uma função no tempo agora, não uma função em ômega. Está dando para entender o que eu estou falando? É uma nova função agora, é o sinc. O que acontece? Vai dar 2π f de menos ômega. Como assim? Dá a função anterior, substituindo t por menos ômega, multiplicado por 2π. Porra, explica aí. É relativamente simples, tá? Olha só, vamos escrever quem é f de t. É 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De f de t elevado a menos j ômega t dt. Certo? Não é isso? Sim ou não? Sim. Né? Sim. Quem é f de ômega? Se eu fosse criar o f de ômega, eu tenho que trocar tudo que tem t, eu vou ter que colocar ômega. Concordam comigo?
T igual a ômega agora, não é isso? É uma mudança de variável, T igual a ômega, não é? Então o que vai aqui fazer? Vai ser 1 sobre 2t, 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De f de ômega, não é isso? Vezes e elevado, desculpe, ops, f de ômega e elevado a mais j ômega t de ômega, certo? Agora eu vou fazer ômega igual a t, e ômega igual a t, certo? E vou substituir, vai ficar 2 sobre π, integral de f de t, certo? Não é isso? Não é isso, f de t? Ou melhor dizendo, tudo bem, né? Vezes e elevado a mais j ômega t. Mudou aqui nada? Não mudou nada, porque eu troquei o ômega pelo t, tinha um ômega que virou t, tem um t que virou ômega, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não mudou nada, certo? Não mudou nada, só que aqui vai mudar, aqui vai virar o quê? dt, certo? Não é isso? Não é? Agora olha só, isso aqui não é o f de ômega? Isso aqui não é o f de ômega que eu acabei de fazer, a substituição? Não é? Agora faz ômega igual a menos ômega. Vai ficar 1 sobre 2π, integral de f de t, onde tem ômega, o que eu tenho que colocar? Menos ômega. Então vai ficar e elevado a menos j ômega t dt. Certo? Certo? Legal. Agora, o que vai acontecer? Multiplica isso aqui por 2π. Então, isso aqui, só lembrando que isso aqui é o quê? É o f de menos ômega. Multiplica isso aqui por 2π. Então, você vai ter que multiplicar isso aqui por 2π. Então, 2π vezes f de menos ômega é igual a quem? De f grande de t elevado a menos j ômega t dt. Cara, isso aqui, ó, f grande de t é uma função qualquer de t, não é f pequeno de t, é a transformada de Fourier de f de t, só que trocando, que é um f de ômega, trocando ômega por t. É uma nova função, ou seja, é isso aqui, ó, isso aqui é um sinc de ômega, estão vendo? Tal aqui é uma constante, não é? Se eu pegar agora e fizer tal ômega igual a t, por exemplo, vai ser uma função de t, concordam comigo? Se fizer ômega igual a t. Então, o que está acontecendo isso aqui? Isso aqui, por definição, ó, é a transformada de Fourier de f de t. Então, eu acabei de mostrar que a transformada de Fourier de f de t, esse f de t, que você é o quê? Eu vou fazer um exemplo já. É igual a 2πf de menos ômega. Vou fazer um exemplo já. O que a gente viu aqui? A gente viu que a transformada de Fourier de delta de t era igual a 1. Como é que a gente fez isso? Usando a definição de delta. Não usou nem... E da transformada de Fourier também. Concordam comigo? Não é? Agora, olha só. Quem é a transformada de Fourier? Ou seja, isso aqui seria o f de t e isso aqui seria o f de ômega. Certo? Ok? Quem é a transformada de Fourier de 1? Quem é a transformada de Fourier de 1? 1 agora não é, em vez de ser um f de ômega, o que é o f de ômega igual a 1? F de ômega igual a 1 é uma função assim, ó. 1. Isso aqui é ômega. Certo? Quem é f? Isso aqui é f de ômega. Certo? Quem é f de t? É igualzinho em cima. 1, só que aqui é o t. Concordam comigo? Ó? Concordam comigo? A diferença das funções é essa? Você só troca o ômega pelo t? Quem é a transformada de 1? Quem é a função 1? É 1 de menos infinito até mais infinito. Tempo, certo? Quem vai ser? Por essa propriedade que eu acabei de falar, isso aqui não vai ser f de ômega, entre aspas, quando o ômega é igual a t. Então, ou seja, isso aqui não vai ser o f de t. Então, isso aqui é 2π delta, que é a função original, de menos ômega. Então, a transformada de Fourier de uma constante é 2π vezes um delta. Estão vendo isso? Vezes um delta. Está dando para entender o que eu estou falando? Pô, mas peraí.
esse delta é negativo, tudo bem, delta é uma função par, certo? Então eu posso falar que isso aqui é igual a 2π delta, ou seja, transformada de Fourier de delta de t é igual a 1, e a transformada de Fourier de 1 é 2π delta de ômega, tá? Então a transformada de uma constante é uma função impulsional. Eu já deveria esperar isso, né? Porque na verdade não existe, entre aspas, não é que não existe, o impulso não é considerado uma função como a gente conhece, né? Então, por exemplo, transformadas de Fourier de algumas coisas, né? Por exemplo, do 1, que é uma constante, aparece a função delta, já começa a complicar a tua vida, tá certo? Ok? Então, olha, isso aqui é uma coisa importante, né? É uma outra transformada e uma transformada bem interessante, tá? Que é a transformada de uma constante. Notem que se eu multiplicar isso aqui por A, se eu multiplicar isso aqui por A, se eu multiplicar isso aqui, vou ter que multiplicar esse lado aqui por A também. Então, na verdade, a transformada de Fourier, né? Porque como é que é multiplicar por A? É multiplicar isso aqui por A, né? Se eu multiplico por A aqui, multiplica por A aqui. Mas você pode botar aqui dentro pela linearidade, certo? Então, isso aqui é a transformada de Fourier de A. É igual a 2π vezes A vezes delta de ômega. Tá? Na verdade, com isso, cara, eu consigo encontrar praticamente todas as transformadas de Fourier. Só uma que é mais complicadinha, tá? Deixa eu ver quanto é que a gente já gravou aqui. Então ainda vou fazer mais, deixa eu passar de 1 hora aqui. Deixa eu mostrar agora uma outra transformada de Fourier, que na verdade é uma outra propriedade que é do cacete, também, do cacete é ótimo, né? Mas é uma propriedade bem interessante, que é da convolução. Olha só, propriedade da convolução. Vocês lembram que a convolução é dada por isso aqui, não é? Convolução de y de t, que é h de t convoluindo com x de t, vai ser h de tal, x de t menos tal. Isso aqui pode ser tal, né? X de t menos tal de tal, ou lambda x de t menos lambda de lambda, tanto faz, certo? Pois bem, vocês lembram qual era a transformada de Laplace da convolução? Quanto é que dava? Dava f de s vezes g de s, não é? Porra, é óbvio que vai acontecer isso também na transformada de Fourier. Vou botar como exercício depois para vocês. Nada difícil. Vai aparecer o quê? Como é que você resolve isso aqui? Você simplesmente substitui essa expressão na transformada. Então, você vai ter uma integral de menos infinito até mais infinito. De quem? De integral de menos infinito até mais infinito. Isso só dá trabalho. Mas não é... Vou botar aqui h de tal, x de t menos tal, d tal. E aí depois você multiplica por e elevado a menos j ômega t dt, certo? Porque você está fazendo a transformada de Fourier, não é isso? Ok? Quando você fizer isso e fizer uma mudança de variável, chamar de t menos tal de x, vai aparecer as duas transformadas. Legal? Vai aparecer. Legal? Então, é isso aqui, ó. É a transformada de Fourier a transformada de Fourier da convolução é a multiplicação das transformadas, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá, onde é que você quer chegar, Abel? Quero chegar numa coisa bem interessante. As coisas. Aqui até ele coloca, olha que coisa interessante aqui, ó. Esse gráfico aqui tá maneiro para cantar no livro de circuitos, ó. O que vai acontecer aqui, ó? A transformada, como é que você faz a convolução de dois pulsos retangulares? A gente já viu lá, quando a gente viu sinais lá no primeiro semestre, dava um pulso triangular, certo? Quando você fazia a convolução de duas pulsos retangulares, dá um pulso triangular.
tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Qual é a transformada de Fourier de um pulso retangular? A gente viu que é um sinc. Estão vendo? É um sinc. Olha o sinc que bonitinho, desenhado bonitinho. Ó. Tá? A transformada do outro vai ser um outro sinc. Mas o que acontece? A convolução desses dois caras não é um triângulo aqui? Deixa eu mudar até de cor. A transformada desses dois triângulos não é um triângulo? Transformada não. A convolução desses dois caras não é um triângulo? Então a transformada da convolução vai ser a multiplicação das transformadas, ou seja, vai dar um sinc ao quadrado, né? Sinc vezes sinc, tá? Sinc ao quadrado. Então a transformada de um triângulo é sinc ao quadrado. Dá para fazer de uma maneira muito mais simples, depois vocês vão ver, onde vai aparecer esse sinc ao quadrado. Uma delas é derivando. A gente não viu que quando a gente não conseguiu encontrar o sinc derivando o pulso retangular? Não foi isso que eu mostrei? Se eu derivar uma vez o pulso triangular, não vai aparecer um pulso. Se eu derivar uma vez aqui, não vai aparecer uma coisa assim, ó. Que tem média nula, né? Então eu posso derivar novamente, não posso? Ok? Se eu derivar novamente, o que vai acontecer? Vai aparecer um cara aqui, vai aparecer um cara aqui, vai aparecer um cara aqui, certo? Aí eu faço a transformada de duas vezes a derivada e blá blá blá, e a gente vê que vai aparecer um sinc ao quadrado, acreditem. Depois a gente vai ver isso também, tá? Mas também podia usar aqui outra coisa. Agora, olha só, agora a gente vai calcular uma das transformadas mais complicadas, digamos assim, e que é simples. Bom, você acabou de falar que é complicada? Calma. Vamos lá, que é simples. Não estou entendendo nada, vocês vão entender. Olha aqui. Qual é a transformada de Fourier desse cara aqui, ó? Quem é esse cara aqui? É o degrau unitário. Aí eu falo assim, usa a definição, Abel. Se eu usar a definição não dá certo, pessoal. Dá uma integral que você não consegue calcular, certo? Uma parte da integral tende a 1, certo? Que vai ser um e elevado. O que é 1? Isso aqui não é... O que é a transformada de Fourier disso? Não é integral de 0 até mais infinito? Concorda? Certo? Só que quando t for igual a 0, vai dar um e elevado a t, beleza? Vai dar elevado a 0, dá 1. Mas quando t for infinito, vai dar uma coisa que você não consegue calcular. Concorda comigo? Certo? Dá uma coisa indeterminada. Então não pode fazer usando a definição. Aí você fala assim, você acabou de ensinar hoje que você pode usar a derivada. Posso usar a derivada aqui? Não posso. Não posso usar a derivada porque o valor médio disso aqui, o valor médio é diferente de 0, certo? Não posso usar a derivada. Não posso usar a derivada. Ok? Legal? Agora olha só. Vou apresentar para vocês uma outra função muito interessante. Vou até mudar de cor para ficar bem claro. Vou mudar de cor aqui. Talvez você já tenha até visto ela, mas se não viram, vão ser apresentadas. Tá ou não? T. 0. Às vezes você vê essa função em informática, lá em programação. Isso é uma função chamada CGN de T, signal de T, tá? Em inglês é signal,
função sinal. Mas todo mundo fala em inglês mesmo, tá? Por quê? Como é que essa função funciona? Se t for positivo, ela devolve 1. Se t for negativo, ela devolve menos 1. Concordam? Certo? Legal? Sim ou não? Perfeito. Perfeito. Agora, olha que coisa interessante. Essa função tem valor médio zero? Tem. Valor médio é zero. Certo? Porque de menos infinito até zero ela vale, na metade do intervalo ela vale menos 1. E na metade do outro intervalo ela vale 1. Então, posso usar a derivada para encontrar a transformada dela? Posso. Olha que coisa legal. Então, eu vou usar a derivada. Eu vou derivar dt de signal de t. Quando eu fizer o gráfico, o que vai acontecer, pessoal? Essa aqui é facinho, hein? O gráfico da derivada vai ser simplesmente um cara aqui, que vale 2 delta de... Ué, eu não botei aqui, pô. Ah, é aqui que eu tenho que achar, pô. Burro. 2 delta de t. Concorda que a derivada desse cara é isso aqui? 2 delta de t? É, né, pô? Deriva em cima aí. Só tem um dá 0, 0, 0, 0, 0, pum. Descontinuidade na origem de tamanho 2. Não é isso? Qual é então a transformada de Fourier de d dt de signal de t? É igual a transformada de Fourier de 2 delta de t, que é igual a 2. Certo? Sim? Legal? Bom, só que isso aqui, pela propriedade, isso aqui é j ômega vezes a transformada de Fourier de quem? De signal de t, não é? Não é? J ômega vezes a transformada. Lembra que é o f de ômega? O f de ômega não é a transformada de Fourier de f de t? Certo? Então isso aqui vai ser igual a 2. Então a transformada de Fourier, né, de signal de t é igual a 2 sobre j ômega. Acabei de encontrar. Tá. E aí? Aí eu vou fazer um truque que é do cacete. Olha só. Quem é meio de signal de t? Vocês concordam que é isso aqui? Vê se vocês concordam. Mais meio e menos meio. Ok? Legal? Quem é a transformada de Fourier de meio de signal de t? Pô, é 1 sobre j ômega. Porque se a de signal é 2 sobre j ômega, a de meio é 1 sobre j ômega, certo? Tá. Agora pega isso aqui é o que? É meio de signal de t, não é? Não é? Tá legal. Agora pega meio de signal de t e soma meio. E soma meio. O que vai acontecer? Puta que pariu, Abel. Você tá de sacanagem. Puta que pariu. Isso aqui é o U de T, cara. Concordam que isso aqui é o U de T? Não é? Então a transformada de Fourier de U de T
Olha a volta que eu estou dando. Muito mais fácil a minha demonstração que a do livro, tá? A do livro usa outras coisas, tá? Essa aqui é muito mais simples do que vocês podem imaginar. A do livro usa até limite, tá? Usa até limite, tá? Pois é. Então olha só, a transformada de Fourier de meio de signal de t mais meio é igual a quem? É a transformada de Fourier de meio de signal de t mais a transformada de Fourier de meio. Ah, agora vocês entenderam porque eu calculei a transformada de Fourier de A. Vocês lembram que eu calculei a transformada de Fourier de A? Lá em cima? Não é? Transformada de Fourier de A é quanto? É 2πA vezes delta de ômega, não é isso? Não é? 2πA. É 2πA vezes delta de ômega. 2πA, 2 moleque. Né? Quer dizer que o pessoal fala aqui πA também não? É coisa de gaúcho, né? πA é coisa de gaúcho. O que vai acontecer aqui? Aqui eu já sei que vale 1 sobre J ômega, não é isso? Certo? E aqui vai valer o quê? 2 vezes π vezes meio vezes delta de ômega, que é o quê? Π delta de ômega. Cara, a transformada de Fourier do U de t é 1 sobre J ômega mais π vezes delta de ômega. É essa coisa escrota aqui mesmo, tá? Notem que a transformada de Laplace era simplesmente 1 sobre S, certo? Ok? Na de Fourier aparece esse cara aqui, ó. Poxa, que coisa escrota. Sim, na verdade é escroto, tá? Mas é isso, por exemplo, que permite a gente calcular outras coisas que a gente vai fazer na aula que vem. Aliás, essa aula já foi bem pesada, porque a matemática aqui pegou pesado, né? Vamos dizer assim. Tá ok? Desculpa eu não ter gravado, mas eu acho que deu para entender aí, mesmo sem a gravação desde o início. Professor, só um pouquinho, cara. Tá ok. Só um instantinho. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil. Aqui. Pode subir essa parte, eu já tinha visto. Ah, tá. Não, precisa mais alguma coisa? Ah, você... sim. Desculpa. Legal, vou parar aqui de gravar, tá?